Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.istoserterapia. Olá! Olá! Sejam bem-vindos! Bem-vindos a mais um episódio do Pode Isto Ser Terapia. Mais um episódio de Conversas Soltas. Exatamente. Gosto muito do nome. Eu também. Assim, uma Fiquei muito feliz. Está mais aberto, não é? Mais disponível, mais... É um novo conceito. Dá para ir ao sabor. Exato, nós mudámos aqui um bocadinho. Na primeira temporada começámos com as frases que escolhíamos e nesta deixámos ir e achámos que estas perguntas, e não só estas que nós temos selecionado, mas também uma outra forma de responder a perguntas, é o mote perfeito para agora, para fazermos estes episódios. Esperamos que gostem. Se não gostarem, mesmo que gostem, digam-nos alguma coisa. Exato. Se souberem de Interajam. perguntas Poderosas! exatamente, que nós possamos responder E que possam originar uma boa conversa. Exatamente. Sugiram. Ou que tenham alguma coisa também a dizer sobre elas, digam-nos. E tragam, venham cá conversar connosco. Por favor. Convidem-se. Sim, esta temporada está recheada de convidados, não é? Muito. E tem sido muito, muito bom. Muito enriquecedor, não é? Muito, muito incrível. Ora bem, então vamos começar pela primeira pergunta? Então, queres começar tu? Sim, vamos Então a isso. Bem. Qual a coisa sobre ti que gostarias que as pessoas soubessem? É power! Eu disse. Que eu também achei. O que é que eu acho que às vezes que eu gostava que soubessem sobre mim e que às vezes se calhar não têm essa percepção? Eu acho que se calhar por ser assim aberta à conversa, as pessoas não têm a noção de que eu sou mais reservada do que ao que pareço, ou que sou um bocadinho mais tímida do que ao que pareço. E eu acho que isso é uma coisa que fica sempre... Quem tenta fazer uma análise nunca vê muito bem esse lado, porque eu tenho um lado social muito ativo, mas eu tenho stress social, eu tenho a ansiedade social. Em oposição, não é? Em oposição a esse lado, acho que é tipo uma resposta, uma ferramenta de defesa, talvez. Sim. E quem vê à partida parece ter uma leitura certa sobre mim e não está a ver a realidade. Na verdade, eu tenho ansiedade social. Nós temos todos um bocadinho esse lado, não é? Em diferentes questões, todos Sim. temos um lado em que as pessoas parece que veem. Mas é curioso, de facto, como é sim. que numa coisa em que aparentemente, pelo menos eu vi isto... E parece tão sólida, fora, não é? sim, E confiante. e parece mas algo não é. que flui tão bem e que é, lá está, altamente social, e depois... Às vezes, sim, tenho. E principalmente, eu acho que em determinadas coisas que são... Hoje já tenho um bocadinho mais esta skill mastigada, talvez um bocadinho mais trabalhada, e eu consigo executá-la, mas eu tenho ansiedade social, ou seja, a transição para o evento, para a situação, Sim. é sempre com dificuldade. E parte deste lado, que é, eu sou mais tímida do que o que pareço. Tenho às vezes, tipo, em presenças de trabalho ou de apresentações, pareço muito confiante, mas por dentro eu tenho mesmo a ansiedade. Que engraçado. Olha, não sabia. Que bom, obrigada por essa partilha. Então, há uma coisa que eu gostava que as pessoas soubessem, embora eu acho que tenho trabalhado no sentido de expor mais isso de uma forma mais aberta e disponível, que é o facto de eu ser uma pessoa altamente insegura. Porque da mesma forma que tu dizes que as pessoas sentem que tu como tens um lado social, não antevêem que vais ter essa ansiedade, não é? Eu acho que o facto de eu ter uma postura, e que ao longo da minha vida também fui criando como proteção, e hoje em dia também a forma como eu me coloco nas situações acaba por parecer altamente segura, e eu sou confiante no sentido em que eu sei aquilo que estou a fazer, mas até que o momento aconteça, eu estou altamente insegura e acho sempre que até ao segundo em que tenho que entrar na reunião, que tenho que fazer a conversa, que tenho que entrar numa exposição, o que quer que seja, que eu vou sempre falhar. E que aquilo nunca é suficiente e que... Mas isso também é ansiedade. Sim, tem esse lado de que depois, porque aquilo que transparece, mesmo em relação, por exemplo, à forma, em relação a timings, não é? Por exemplo, ter ou uma festa ou qualquer coisa que se tem que fazer e que se tem que apresentar. A minha postura é sempre altamente tranquila e segura, porque eu acho que se não for assim,
vai ser pior para mim. Então eu prefiro manter-me na tranquilidade, deixar as coisas irem acontecendo e às vezes no momento, porque eu sei que no momento, e eu acredito nisto porque hum, já parei para pensar várias vezes sobre isto e eu acho que sou daquelas pessoas que reage melhor no momento imediato em que tenho Uhum. que dar uma resposta, eu acho que consigo reagir melhor. E como eu já percebi isso, ainda que não seja algo que eu faça de forma consciente, eu prefiro esse lado de tranquilidade e de calma, ainda falta algum tempo e vamos com calma, uma coisa de cada vez, e eu própria uso essas estratégias para me autorregular, eu acho que passa essa imagem de que tu és super confiante, Aham. então consegues perfeitamente dar volta a isto, e como efetivamente depois corre bem na maior parte das Sim. vezes, ou pelo menos quando não corre, a forma como eu lido com isso acaba por ser também confiante, eu acho que há esta, não é ilusão, mas há esta noção, não é? Uhum. E portanto eu sou muito mais insegura efetivamente do que aquilo que aparento. Claro que isto é trabalho que se tem que ir fazendo até em bastidores mais do que no imediato. Principalmente quando lidamos com pessoas, nós temos que ter e tu também sabes isso, que tem quase este sangue frio em Uhum. determinadas situações. Mas sim, eu sou extremamente insegura. Eu continuo a dizer que no primeiro dia em que eu começo a trabalhar, depois das férias mais prolongadas, eu acho que não sei fazer nada do Uhum. que eu fiz. E até mesmo nas férias mais curtas eu sinto a mesma coisa. Sim, Percebo, eu há percebo. momentos em que é aquela não é insegurança, mas quase aquela mini depressão, vou-lhe chamar assim, de vir de férias e ter que começar. Eu acho que há um bocadinho disso, mas há muito de insegurança de agora. Como é que eu vou fazer isto outra vez? Eu não sei entrar no ritmo outra vez. Uhum. E portanto, sim, eu sou muito mais insegura do que aquilo que as pessoas pensam. Tenho também feito esse trabalho de gerir e de ter cada vez mais estratégias e ferramentas para lidar com isso, para depois me autorregular antes e Exato. depois. Então, qual é que foi o maior ou melhor conselho que já recebeste até hoje? É diferente, maior ou melhor. Pois, exato. É verdade, é diferente, Queres o sim. maior? Quero o maior. O que teve mais impacto, vá. Sim. Isto é muito difícil, é mesmo muito difícil, mas eu não sei se é bem um conselho, mas foi algo que eu ouvi muitas vezes da minha mãe e é algo que me faz muito, muito sentido. Ouvia mais da minha mãe porque ela acabava por se expressar, mas isto era algo que os meus pais defendiam e eu acho que foi um privilégio porque em muitas famílias às vezes isto não acontece, com todas as boas intenções que têm, eu percebo isso, mas não acontece. Que foi, havia eu acho que já contei isto, havia um senhor que muitas das vezes, que era conhecido da família, quando nós nos encontrávamos, eu ainda estava a decidir o que é que queria ou não fazer, embora eu soubesse desde muito cedo que queria ser educadora. E ele tinha uma filha enfermeira e dizia muitas vezes: não vais para isso, porque olha, não te dá dinheiro. A enfermagem é que é bom, vais ganhar muito, vais fazer. Portanto, ele tinha ali aquela. Eu Uhum. sei que ele fazia aquilo na melhor das intenções. E a minha mãe disse-lhe isto muitas vezes e em outras conversas também: que foi, eu prefiro uma educadora desempregada que uma enfermeira frustrada. E isto deu-me esta noção, para já de que eu podia escolher aquilo que eu queria, e Uhum. eu achei que isso acaba por ser um privilégio que há pessoas que efetivamente não podem fazer e não têm sequer as condições para poder ser aquilo que efetivamente gostam, não é? E, hum, e estar tranquila com as minhas decisões. Portanto, eu nunca tive problemas de escolher, e eu acho que isso fez com que eu também muito cedo soubesse. Uhum. Porque eu sabia que podia escolher. É verdade que eu tinha esta tendência e tive sempre no âmbito da educação e da educação de infância, mas ouvir isto, hoje eu acho, a esta distância, que ouvir isto deu uma confiança necessária e a segurança para dizer, ok, independentemente do que acontecer, os meus pais querem que eu possa escolher e podem dar-me essas possibilidades de eu escolher aquilo que eu hoje acho que gosto de fazer e quero fazer, e isso fez com que eu também investisse mais nessa formação e nessa profissão, porque depois também confirmei que era efetivamente isso que eu queria, e eu acho que se não fosse esta assertividade e se houvesse também insegurança ou se eles não ao mesmo tempo tivessem aqui algumas intenções ou algumas Uhum. agora falta uma palavra, não é ilusões, mas Expectativas. exato, é isso mesmo, algumas expectativas em relação àquilo que eu pudesse fazer ou ser e até mesmo de que forma é que eu me iria sustentar e iria poder viver a minha vida profissional, eu acho que podia ser pensando hoje, tendo em conta as inseguranças que eu tinha noutros aspectos, talvez pudesse ser algo difícil de gerir ou mais uma questão que eu tivesse que gerir. E portanto eu acho que sim, que o maior ou conselho ou pelo menos este apoio que eu tive até hoje, de tudo o que eu, não querendo ser injusta nem com ninguém, nem com alguma coisa que me possam ter dito, foi das coisas que mais me marcou no sentido desta confiança, segurança,
vai que nós estamos aqui e acreditamos que tu vais, pelo menos queremos que tu faças a escolha que te faz sentir bem. Uhum. E eu acho que isso moldou Isso é de uma forma maravilhoso. positiva a minha vida profissional e Isso é pessoal muito também. bonito. Muito bonito. Eu acho que o maior conselho, não sei se é o maior ou o melhor, mas sei que é aquele que ainda hoje ressoa, vai Uhum. ressoando em mim. E acho que no momento do diagnóstico foi o que mais fez sentido até hoje e que Sim, eu ressoava muito pela minha insegurança e muitas vezes rigidez numa certa perfeição sim, que eu tinha que ter, ou a exigência que eu tinha comigo mesma no sentido de ser muito perfeita em todas as áreas da minha vida. Ahm, a minha tia dizia-me sempre uma coisa que era tipo, vive, não tenhas medo de viver. E porque mal ou bem vai acontecer sempre alguma coisa sim, da qual tu te vais lembrar, viver bem, sim. colher coisas. E eu às vezes tinha muito medo disto, que era, eu vivia numa zona de conforto muito boa, Uhum. né? Sim, Muito segura, e muitas vezes arriscava pouco, experimentava pouco, e houve sempre nela tipo esta condução para que eu experimentasse mais e vivesse mais, porque eu não via o quanto me retraía ou me fechava, e ela tinha essa visão. sim, E eu acho que no momento do diagnóstico e depois de todo o processo que eu tive que fazer, foi das coisas que eu mais tive percepção. E é das coisas que eu mais guardo, ou sim. seja, e tento estar atenta nesse sentido, porque me é fácil regressar aí. E então acho que o não teres medo de viver é talvez o maior ou melhor Sim, porque, conselho. pois, porque muitas das vezes é a partir daí que nós depois trazemos as inseguranças, não é? Porque é esse medo, é essa como é que vai acontecer e Eu vivi sempre com depois. medo, muito associado a este padrão da perfeição. Sim, sim, E esta exigência muito minha das coisas terem que estar sempre ali dentro sim. E não faço porque vou daqueles falhar ou porque pode não ser parâmetros. segundo aquilo que eu acho que vai ser Sim. melhor. E eu acho que era muito aquela exigência de que a vida tinha que ser perfeita, eu não Sim, podia falhar, eu tinha que corresponder, e então havia uma estrutura muito grande dentro de mim que me inibia de muitas vezes de falhar, de sim, cometer erros, de viver coisas que pudessem não correr bem à partida, né? Porque eu fazia sim, uma hiperavaliação muito mental sim, sim, sim. dessas questões, e eu acho que sim, eu acho que dela tive sempre esta injeção para me mandar para a frente. E um conselho muito importante, não é? Sim. Então, terceira pergunta. O que instantaneamente ilumina o teu dia quando pensas nisso? Eu acho que tenho muitas coisas, mas acho que memórias de momentos com os miúdos, tipo conversas que são coisas que não se repetem, Sim, e eu às vezes eu acho esses momentos deliciosos, e ainda ontem aconteceu um durante o jantar, e eu guardo, isso é instantaneamente uma coisa que me aquece o coração e me faz sorrir, tipo os quando momentos que pensas nisso. partilhamos com os miúdos. Sim. Há um episódio que é relativamente recente e que tem este efeito como a maior parte dos outros não tem, e não só ilumina como provoca, emoções físicas de, Uhum. querer às vezes chorar ou de felicidade, Sim. mas ter essa e de não conseguir, muito bem controlar, que é do meu casamento. Ai, que amor. Toda não só o dia em si, mas tudo aquilo que se viveu nos dias antes e nos dias depois, e acima de tudo este sentimento e este aquecer do coração do ambiente que se viveu, da Uhum. união das pessoas, é quase como a concretização efetivamente daquilo que nós sempre dissemos em relação aos amigos, em relação à Uhum. família, e é algo, ainda no outro dia fui ver o vídeo que, não o do casamento, mas um que nós fizemos para os convidados, e de facto é aquilo, e é aquilo quase ao fim de 2 anos, é exatamente aquilo Isso é muito bonito. que nós vivemos e traz-me essas. Não ilumina só, como provoca estas Que emoções amor. físicas. Então, acho que já respondeste também a esta, que é qual é o acontecimento do qual tens mais orgulho? Sim, vou dizer-te esse sim, o casamento talvez, há claro que isto é sempre injusto, não é, nós estarmos Uhum. a escolher, há muitas coisas na minha vida que me orgulham, seja pelo meu trabalho, pelo meu progresso, pela minha evolução, pelas pessoas que estavam comigo, mas eu acho que, e tendo em conta que o Bruno é de facto uma das pessoas mais importantes da minha vida, hum, aquele momento foi o poder juntar tudo, não é, e poder juntar tudo e viver com essas pessoas, as que eram do meu lado e que eram do lado dele e que de repente
não existe lados e estamos efetivamente todos no mesmo espaço, poder partilhar com ele aquele momento e poder partilhar com os outros o facto de viver Aham, aquele momento com ele. sim. E sim, eu não diria outro. O casamento será provavelmente o acontecimento do qual mais me orgulho. Eu acho que o acontecimento do qual eu tenho mais orgulho foi do movimento que se criou no momento da minha doença. Sim. Acho que foi, tipo, o privilégio de ter a equipa que reunia, tipo, a minha família e os meus amigos e a forma como eu me senti amada, Uhum. durante esse período é uma coisa que até hoje me emociona. Sim, Porque, eu já há muito tempo que não me sentia de me sen não me lembrava de me sim, sentir assim, sabes? E às vezes até era, para a minha para o meu lado mais mental, sim, difícil de processar essas emoções todas, porque eram mesmo muitas emoções boas. sim, Chegava a ser assoberbante, mas num lado muito positivo, sim, sim, porque era mesmo tipo o sentires que tens suporte, o sentires que podias fechar os olhos e que estavas literalmente suportada. Eu acho que foi o acontecimento da minha vida que eu me lembro em que eu mais senti o amor de todas as formas diferentes. E eu não me lembro de ter sentido. Há várias fases da tua vida em que tu vais sentir amor, sim, não é? sim, 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 Mas ali eu reuni as pessoas, a diferença de cada um, a forma única de cada um me amar sim, e foi uma experiência mesmo muito bonita. Acho que é uma sim, coisa que ainda hoje me emociona. sim. Que bonito. É sempre uma lagriminha. É verdade. Então, pergunta 5: qual o maior problema em que já te sentiste envolvida? Não, eu acho que foi mesmo o diagnóstico. Porque eu acho que a abrangência de um tipo de diagnóstico destes vai muito para além de poderes. hum, Não é o facto de só estás doente, é o Sim, impacto que isto tem em tudo. Em ti, na tua vida profissional, na tua vida pessoal, na tua autoestima, na tua estrutura, de trabalho, na tua vida financeira, porque passas a viver da segurança social, que é a sim, coisa mais difícil. Eu não até hoje eu não consigo compreender como é que alguém vive de baixa, porque é a coisa mais difícil e sufocante viver, de baixa. sim, E o apoio que tens que ter, eu acho que foi efetivamente o momento mais avassalador, de um ponto de vista global, não é? sim, Porque sim, afetou todas as áreas da minha vida, sim, que eu me vi envolvida. E acho que, por ser tão haver sempre uma necessidade tão grande para mim de ser uma self-made, uhum, criou em mim também aqui esta vulnerabilidade, não é? sim, O aceitar a ajuda, o sim, pedir a ajuda. Então acho que do ponto de vista global, do ponto de vista emocional, físico, económico, foi sem dúvida mais alguma a desafiador no fase mais fundo, não é? desafiadora que vivi. Sim. Pois não é bem uma questão de ser um problema, mas eu veria também como uma fase mais desafiadora. Foi mesmo esta questão de e eu acho que felizmente para mim, e eu acho que nós muitas das vezes esquecemos de pensar nisso, que é o privilégio de onde muitas vezes onde vivemos e onde Uhum. estamos, e eu acho que vem um bocadinho desse lado. Efetivamente não tive grandes problemas na vida que me obrigassem, pelo contrário, tive decisões que tive que tomar, as coisas nunca são fáceis para ninguém, há sempre questões mais ou menos difíceis, mas há de facto condições melhores ou piores, ou mais ou menos favoráveis, e eu acho que tenho tido, dentro das opções que tive que fazer de vida, tive sempre condições favoráveis, mesmo nas piores das hipóteses, era sempre algo que não era demasiado problemático, vá. Portanto, eu acho que em termos daquilo que é, ou que foi o maior desafio até hoje, acho que teve mesmo a ver com esta questão de ter que dizer que não, a estar com alguém que para mim, na minha vida, era alguém insubstituível Uhum. e não iria deixar de estar por uma inevitabilidade ou por decisão própria, mas sim porque eu tinha que dizer esse sim ou esse não. E eu acho que foi a altura mais desafiadora, para já porque colocou em causa uma série de crenças e de ideais que eu tinha, colocou-me a mim em causa no sentido até de que forma é que é legítimo eu tomar esta decisão, e isso fez com que eu tivesse que perceber qual é que era a minha legitimidade e qual é que era o meu poder nesta relação, e depois o ter que fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, que era eu a tomar uma decisão, no fundo eu a tomar uma responsabilidade de uma decisão,
que a iria afetar, e na minha cabeça, naquela altura, muito mais até do que se calhar afetou. E portanto, eu acho que o momento mais desafiador, embora a pergunta fale em problema, mas o momento mais desafiador foi esse. Foi a altura em que eu percebi e tive que dizer que não a esta pessoa, a esta relação, e assumir as consequências disso, sabendo que isso me traria ali um lado social que podia ser diferente daquilo que eu Sim, conhecia difícil. e que me assustava. Portanto, eu tive que me colocar numa posição onde eu nunca me coloquei, de poder, de decisão, de responsabilidade, que em algumas coisas eu também não o fazia, e depois de tomar uma decisão que eu sabia que ia ter um impacto nas relações com os outros e que eu tinha que assumir essas consequências Uhum. também. E foi aí, por um lado, tomar a decisão e, por outro lado, perceber o quão difícil para mim era ter que tomar e ter que fazer estas ações, e isso mostrou-me em que lugar vulnerável e de inferioridade eu me tinha colocado até Uhum. aquele momento. Percebo E, perfeitamente. portanto, para mim foi dos momentos até hoje mais desafiadores Percebo da minha vida. perfeitamente. Qual foi o teu maior influenciador? Estas eram mais difíceis, as outras Pois eram é, mais emocionais. o meu maior influenciador. Eu não sei se tenho um maior influenciador, honestamente. Não sei, o que é que me influenciou? O que é que. Olha, eu acho que de alguma forma, e se eu pensar numa forma mais abrangente daquilo que são as minhas decisões e as minhas crenças, embora se calhar isto seja uma resposta muito óbvia, para alguns será, para outros talvez não. Eu acho que os meus pais, e essencialmente a minha família, foram altamente influenciadores. Não só pela primeira pergunta que eu respondi, que teve aqui algum impacto, e a minha vida foi sendo vivida neste registro, em que as pessoas que estavam à minha volta, de família, que eram as mais próximas, não é? Sempre tiveram uma postura de apoio, de empatia, de proximidade, que apesar de longe delas saberem aquilo que efetivamente se passava na minha cabeça sobre alguns temas, fizeram-no sempre de uma forma muito eficaz e muito genuína. Portanto, eu acho que se pensar nisso, onde eu estou hoje, eu só pude estar aqui hoje e só posso estar aqui hoje porque efetivamente eu tive esse apoio lá atrás, e se calhar eu senti que ou outras questões não foram tão dramáticas para mim naquele momento porque eu tinha outro tipo de apoio, e embora eu pudesse esquivar-me a essas questões e apoiar-me noutras coisas, mas ajudou de alguma forma a que eu me mantivesse Uhum. firme. Portanto, eu acho que sim, que os meus maiores influenciadores foram sem dúvida os meus pais, porque viviam diretamente comigo, mas há aqui um lado da família que para mim foi altamente, Impulsionador. sim, até em questão, na questão dos valores, Uhum. da questão da família, e eu digo isto porquê? Porque se por um lado há aqui crenças ao nível da família que até podem para algumas pessoas parecer conservadores, isso nunca me foi passado como a única solução. Uhum. Eu é que vi aquilo assim, acredito naquilo assim, mas não deixo de pensar que, que há outras formas de viver e que são igualmente válidas e que são importantes, e eventualmente eu até posso optar por elas. Mas poder viver nesse ambiente em que há uma base que foi assim que foi criada porque houve estas opções, mas há outras coisas que tu podes fazer e podes escolher, Uhum. eu acho que é das maiores influências que eu tive e que me ajudaram, sem dúvida, a ser aquilo que sou hoje. Hum, eu acho que houve vários momentos em que eu tive impulsionadores. Uhum. Não sei se tanto influenciadores no sentido de pessoas que me Sim, influenciaram a chegar a, sim, não sinto tanto dessa forma, sinto mais de impulsionadores e sim, mais momentos de vida ou fases de crise certo. como impulsionadores de determinadas decisões ou posições que eu tinha que tomar e que se calhar por viver numa zona de conforto tão grande não o fazia de uma forma mais direta. Sim, E eu acho que a vida nisso foi a minha maior influenciadora no sentido de impulsionadora, sim, porque eu acho que por motivo de sobrevivência me mantive sempre muito numa zona estrita e segura, arriscando sempre muito pouco, vivenciando as coisas de uma forma muito rígida. sim, E então isso fazia com que eu experienciasse pouco. E eu acho que a vida depois me levou sempre a determinadas situações limite, em sim. que me obrigava a saltar o barco. A E teres que reagir, não é? sim, tomar decisões Ok, diferentes das minhas, sim, porque as minhas eram sempre tomadas no sentido de como manter esta zona. E o arriscar ou vivenciar determinadas coisas fossem mais alegres ou mais tristes, implica tomar decisões e arriscar, que eu hoje vejo isso como uma nitidez muito grande. Naquela altura eu acho que a minha sobrevivência e de quem estava comigo era tão importante
que eu não tomava essas decisões de vontade só minha. Tomava decisões por grupo. Sim. E não era que os outros me exigissem isso. Isso Sim, era uma sim, cena sim, minha. sim. Era uma crença tua. Era uma crença minha. E hoje eu vejo isso e vejo que, pá, se formos falar de um influenciador direto, acho que num curto espaço de tempo e em termos de abrangência de alteração de opiniões e de perceber o quanto na flexibilidade é que está essa mais-valia da aprendizagem, o cancro foi sem dúvida o maior impulsionador. E algumas outras situações de crise que ao mesmo tempo me mantiveram que me forçaram a esta rigidez, mantiveram-me nessa zona, mas depois a vida chegando aqui me obrigou. E eu acho que isso me fez tomar decisões minhas, que eu precisava reorganizar-me da forma como eu precisava e que se calhar eu tinha tanto medo de desiludir tanta gente à minha volta e perceber que eu não tinha uma vida que fosse só minha. E não era que ninguém me exigisse isso, era eu que não sabia viver de outra forma já. Sim. E para mim tem sido uma aprendizagem muito dura, mas ao mesmo tempo muito proveitosa, estar sempre nesta zona. E agora tento fazer o contrário, que é expor-me e estar fora dessa zona. E ter mais estímulos diferentes do que por norma tenho e experimentar, e tanto que construirmos o pod e convidarmos tanta gente diferente e estarmos envolvidas em tantos temas diferentes, posicionar-nos ao melhor ou pior, que seja de que forma mas assumir essa posição. Sim, eu acho que tem sido um crescimento gigante no sentido de que é intencional, que é para me manter nesta minha zona e tentar viver aquilo que eu estou a sentir e tentar tomar essa decisão por aquilo que eu sinto e não por a minha hiperanálise mental. E isso tem sido uma transformação muito grande, mas sem dúvida o cancro levou a mim. Incrível. Então vamos à última pergunta. O que precisas mais na tua vida? Portanto, do que já tens, não é? O que eu preciso mais na minha vida mesmo é tempo e coragem. Se tiveres, manda-me. Eu podia fazer das tuas as minhas palavras, não é? O que é que eu preciso mais na minha vida? Sim, tempo, pronto, será sempre... Tempo ou gestão. Se calhar eu preciso de gerir o tempo de outra maneira. Pode ser por aí. Não sei se será coragem. Eu acho que força de vontade já não é uma questão, já não é a questão, não é? Acho que já ainda agora há acho que é coragem para materializar e assumir a responsabilidade, não é? Tipo, imagina. Sim, eu talvez. Acho que nós já temos muito conceito, nós já fizemos um caminho muito grande e depois, pelo menos aquilo que eu sinto, ainda ontem falávamos disto, que é depois há ali umas determinadas questões práticas que a pessoa sabe, vai arrastando, mas a pessoa sabe, não é? Tipo, às vezes é a coragem de materializar aquilo. Eu agora deparo-me com esta questão da disciplina. Ainda ontem vi um meme que eram 2 balões de ar quente e o da disciplina estava sempre na mesma, quando se tem disciplina estava sempre na mesma altura, e o da motivação subia, depois subia, e eu agora tenho deparado com isso, eu acho que efetivamente o que eu preciso, e a disciplina está inevitavelmente associada à responsabilidade, não é? Total, por isso é que eu acho que é a responsabilidade. Portanto, eu acho que passa por isso, pela coragem de se responsabilizar e disciplinar-se a partir daí. Porque ali não há mais ninguém que imputa a responsabilidade, é a ti. E é por isso que é tão duro de avançarmos. Há uma justificação em termos, claro que nós podemos sempre, e vou sempre debater-me nisso, nestas questões das crenças e da forma como tu lidas com as situações, não é? O que é que te faz bloquear para tu não teres uma rotina X ou Y ou Z, não é? Mas isso é trabalho, assim, nós estamos a trabalhar isso, e eu estou a trabalhar isso. E porque é que mesmo assim eu sinto aquele bloqueio? E eu acho que tem a ver com isso. O lugar em que eu me coloquei de estar sempre tão dependente dos outros, porque os outros é que são bons e os outros é que sabem. Mas isso inibia a responsabilidade, não é? Só que ao mesmo tempo trouxe conforto, não é? Portanto, se aquilo é uma zona de conforto em que eu estou, porque eu não tenho que me responsabilizar e há sempre alguma justificação para aquilo acontecer, faz com que eu depois, para sair daí, precise de um boost. Eu acho que agora estou a chegar a uma altura em que eu percebo que o que eu preciso efetivamente é de me responsabilizar, me disciplinar, para que os resultados que eu quero e a forma como eu quero levar a minha vida, ou continuar a levar a minha vida a partir daqui, se concretize e se realize. Fora daquelas ilusões do que é o podes ser tudo aquilo que tu queres. Tendo em conta que são objetivos concretos, práticos e reais para aquilo que é
a vida e aquilo que eu quero fazer e que posso fazer, humanamente e não só. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Apesar de serem mais difíceis, parece que foi assim mais feliz. É do uma que... autoanálise muito profunda. Isto deixa pensar. Portanto, material para consulta, Marisa. é verdade. Qualquer dia ela começa a passar os áudios e então vamos lá conversar sobre isto. Vamos fazer como no episódio anterior e vamos deixar as perguntas pelo menos no Instagram do YouTube e do YouTube também. Sim. Portanto, sintam-se à vontade para responder, para sugerir outras perguntas, para participar connosco. Convidem-se. Temos a nossa porta aberta como desde o início, mas eu acho que agora se está a materializar. Sim. Eu acho que as pessoas estão a ver forma isso. muito boa. Portanto, sintam-se mesmo à vontade para propor e para falar connosco. Muito obrigada. Sigam-nos nas redes sociais, no Instagram, Subscrevam o canal. no YouTube, ativem as notificações do Spotify. Partilhem connosco. Sim. E digam-nos Se isto pode ou não pode. ser terapia. Beijinhos. Beijinhos. Maravilha. Muito bom.